vai chegando, vai compartilhando. E eu tenho certeza que o seu olhar para si mesma, quando terminar essa live, vai ser diferente. Porque eu vou trazer isso sobre a luz da palavra de Deus. Você não está atrasada naquilo que você está vivendo na vida. Você só está olhando de um ângulo errado, de um lugar errado. E nós temos que aprender o que é esse olhar, qual é o poder desse olhar. E lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te a ti e a tua descendência para sempre. O poder do olhar. Nós vamos se aprofundar nessa palavra, mas antes eu quero fazer com você uma oração. Então, coloca aí sobre a sua vida essa palavra agora lançada sobre você. Nós vamos se aprofundar nela, mas eu quero que você nesse momento se conecte com a força que vem do alto, com o poder de Deus sobre a sua vida. Senhor, nós estamos aqui nesses próximos minutos e eu quero pedir a graça, a força do Teu Espírito Santo, Pai, sobre mim, sobre essas mulheres que aqui entrarem, sobre as que irão vir. Eu quero pedir a Tua graça, o Teu poder, a Tua força. Eu quero pedir a unção do Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor possa tirar todas as travas dos nossos olhos, travas que nos impedem de nos enxergar, de nos ver, de olhar a situação, o lugar que nós estamos. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe o nosso olhar pela força do Teu Espírito. Abençoe, Deus, as mulheres que aqui se encontram. Dê a elas aquele ânimo, aquela força de vontade, a força que vem do alto, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o lugar onde elas estão e o olhar que elas têm para si. Eu quero pedir, Deus, que uma paz infinita possa invadir o coração dessas mulheres, possa invadir o coração daquelas que aqui estão e aquelas que aqui virão. Que elas possam dar uma abertura agora, Pai, pela força do Teu Santo Espírito, e que uma paz profunda possa habitar sobre a vida dessas mulheres que aqui se encontram. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vai compartilhando essa live, amada. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho, encaminha para 5 pessoas. Como eu li para você, a palavra de Deus está falando de Ló e de Abrão. Eles prosperaram muito, cresceram financeiramente. Tinham muitos bens, muitos rebanhos, acessaram coisas grandiosas, gado. Não podiam mais viver juntos. Chegou um momento que eles não podiam mais viver juntos na mesma terra, sem disputar. Então, a proposta de Abrão foi que, para que eles pudessem manter a paz entre eles, entre parentes. Abrão ofereceu a Ló, deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Abrão ofereceu a Ló o direito de escolher primeiro qual a terra que ele quisesse. Lembra que eu falei? Eles prosperaram muito juntos, cresceram muito. Então, Abrão, para manter a paz, diz para ele, Ló, escolhe a parte que você quer. O que aconteceu é que quando Ló, olha, presta atenção na palavra, quando Ló olhou para aquela bem irrigada, né, a palavra diz que era a planície de Jordão, que parecia o jardim do Senhor, era a parte melhor, na visão deles era a parte melhor, a terra do Egito. O que ele fez? Ele escolheu essa parte melhor, entre a região que eles estavam, entre as escolhas, a divisão. Ló escolheu a parte melhor para que ele pudesse morar, né? E aí entra a palavra, ó, vou ler novamente para você. Dei esse contexto para você entender o porquê da história. E disse o Senhor a Abrão, por quê? Abrão ficou triste, acabado, arrasado. Trabalhei tanto, prosperamos juntos, crescemos, Ló ficou com a melhor parte. E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sabe que nesse momento, Abrão, ele olhava como perda a situação dele, olhava como perda a parte que lhe coube, o que não era a melhor parte, ele acreditava que não era a melhor parte. Então, nesse momento, Abrão olhava como perda, olhava para a sua perda.
E aí, Deus diz assim para Abrão, ó, Gênesis 13, versículo 14, vai dizer assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Ou seja, levanta agora os seus olhos e olha para todos os lados. Sabe o que significa isso? Existe uma visão que ela tem um nome, uma visão holística. Essa visão holística é quando você olha além. Nós não temos essa autoridade, esse poder. Por exemplo, quando eu estou olhando aqui, eu estou vendo um computador, eu estou vendo um celular, eu estou vendo uma Bíblia, eu estou vendo caneta, eu estou vendo uma caixinha de óculos, eu estou vendo uma garrafa, eu estou vendo lá para trás. Hoje eu estou no meu quarto, então lá para trás eu estou vendo uma parede, eu estou vendo um armário, cama. Eu estou vendo, é a visão que eu estou tendo. Mas a visão holística, você vê algo a mais, você vê como um todo. Essa é a visão que Deus estava falando para Abrão ver. É uma visão que Deus tem. Deus, ele vê além. E nessa hora, quando Deus fala com Abrão, ele está dizendo, Abrão, olha além. Olha para todos os lados e olha além. E aí ele completa no versículo 15, ó, porque toda esta terra que você vê, te hei de dar-te a ti e a tua descendência para sempre. E aí Deus continua falando com Abrão. Essa terra, ela seria uma terra frutífera, que não era para ele ficar triste. Então Deus fala com Abrão, olha além. Mas eu não estou aqui para falar para você de divisão de terras. Não é sobre isso. Nem do que Deus fez sobre a vida de Abraão. Não. Mas eu quero que você entenda assim, ó. Depois que Ló se separou de Abrão, o Senhor, quando o Senhor olha para ele e fala, ergue os olhos e olha. Ergue os olhos e olha desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste, para todos os lugares. Toda a terra que você vê, eu te darei. Eu darei a você e a sua descendência. Por quê? É Deus quem está dando a ordem. E Deus não está dizendo assim, ó, corre. Deus não está dizendo assim, anda. Deus não está dizendo para Abrão, trabalha, luta. Deus está dizendo, olha. Olha o poder do olhar. O poder do olhar. Não é só você ver. É você enxergar o que está além daquilo. Deixa eu te dizer algo muito importante. O futuro, ele começa antes do movimento. Antes do movimento. Ele começa por uma visão. Por uma visão. Agora, em 2026, nós acabamos de ter uma virada de ano. Uma virada de ano. Hoje é o dia que o Senhor fez para despertar você e você entender. O futuro começa antes do movimento. Ele começa pelo olhar, pela visão. Qual é a visão que você tem tido da sua vida? Qual é a visão que você tem tido da sua vida profissional? Qual é a visão que você tem tido da sua vida financeira? Qual é a visão que você tem tido da sua vida amorosa, dos seus relacionamentos? Qual é a visão? A forma que você se vê é a forma que você se encontra. E aí você diz assim, mas a minha vida, Maria, a minha vida, ela está uma catástrofe. Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, uma baixa autoestima. Mas a minha vida é que você não sabe a minha vida, você não sabe aquilo que eu estou vivendo. Pois é, olha Abrão, ele tinha terra, mas ele com o coração amargurado, preocupado. Por quê? Porque ele tinha pego a pior parte da terra. Ele estava focado no quê? Qual era a visão de Abrão? Na perda. Abrão estava focado na perda. E Deus ensina ele a erguer a cabeça e olhar do norte a sul, do leste a oeste, para enxergar toda aquela terra e ver que dali sairia coisas maravilhosas. Lembra que eu disse? Deus não diz para ele corre, Deus não diz para ele anda, Deus não diz para ele luta, Deus diz para ele olha, olha. O poder do olhar, porque Deus começa pela visão antes da mudança. Qual é a visão que você tem tido na sua vida?
Hoje eu não vim aqui falar sobre você fazer mais. Eu não vim falar para você que você não tem feito, que você passou o ano de 2025 sem fazer nada na tua vida. Não vim falar sobre isso. Eu não vim falar para você fazer em 2026. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que te falta mesmo é uma ação. A ação começa antes do movimento, é como você se enxerga, é como você se vê. Então, eu não vim falar da sua produtividade, do que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer, da sua força ou do seu desempenho. Eu vim falar para muitas mulheres que se cansam, para muitas mulheres que já tentaram de tudo, em determinadas áreas da sua vida, para mulheres que estão fazendo e não veem uma produtividade, mas estão se sentindo como? Pouco. Estão se sentindo como? Na miséria. Sabe por quê? Porque o seu olhar está para a perda. O seu olhar está para aquilo que não deu certo. O seu olhar está para aquilo que você tem que fazer. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Se Abrão ficasse olhando aquilo que ele teve que fazer, né? A divisão, arrependido por ter dado a oportunidade para Ló primeiro, pensando na amizade entre eles. Se Abrão ficasse pensando nisso, Deus não teria feito o que ele fez. Deus não teria realizado as maravilhas, mas quando Deus fala para ele, erga a cabeça, Abrão. Erga a cabeça, olha a visão holística. Enxergue o que eu quero que você enxergue. Essa terra é uma terra frutífera, é para você e para sua descendência. Perceba isso? Perfeito. Bom dia, Maria. Uma bênção começar o dia com você. Oi, Nicole. Um beijo, amada. Que bom que você está aqui. Entende? É sobre isso. Então, a palavra, ela nunca começa uma transformação mandando alguém correr, mandando alguém acelerar. Ela começa mandando olhar. Olhar. Quando Deus multiplicou os pães e o peixe, pegou daquele menininho lá a quantidade de pão e de peixe, né? Quando Jesus fez isso, o que aconteceu? Os apóstolos é que vieram, só tem um menino ali que tem pão e o pão e peixe, mas é muito pouco. Jesus olhou para aquilo para que pudesse ser multiplicado. Entende? É a tua visão. Como é que você tem se enxergado? Qual é a visão que você tem sobre você? Qual é a visão que você tem para 2026? Qual é a perspectiva da sua visão? Qual é a visão holística que você está tendo? Às vezes a sua visão, ela é muito cruel, porque você enxerga aquilo que você já fez até aqui, mas não é sobre o que você fez, não é sobre o que você tem, não é sobre as perdas que você teve, mas é muito mais que isso. Então eu quero me aprofundar com você nesse cenário de Abrão. Abrão, ele acabou de passar pelo quê? Pelo conflito com Ló. Lembra? Eles estavam começando a brigar. Cresceu tanto a produtividade deles, de bens, cresceu tanto, eles prosperaram tanto, que começou a gerar um certo conflito. Aí começou a haver separação, a tensão familiar, porque eram parentes, as frustrações. E aí, Abrão vai e diz, não, escolhe primeiro. E Abrão fica com o quê? Com o que sobra. Por quê? Porque ele permitiu que Ló escolhesse primeiro. E é exatamente nesse lugar emocional que Deus aparece. Quando Abrão sente que ele está naquilo que sobrou. Quando Abrão tinha motivos para se diminuir. É naquele lugar emocional que Deus apareceu. O texto vai dizer, né? Deixa eu pegar aqui. Depois que Ló se separou de Abrão, disse o Senhor. Então, depois que Ló se separou, precisou acontecer a separação, a distância, a perda, a frustração. E aí Deus fala com ele. Erga a cabeça. Olha o que você tem. Deus, ele fala quando a perda está doendo mesmo. Quando você olha, você vê que você perdeu, aquilo te causa uma dor. Deus, ele fala quando a comparação, ela vai tentar roubar a sua identidade. Você começa a olhar como Abraão. Olha agora Ló, está com a melhor parte da planície, está com a melhor terra. Agora Ló vai crescer muito mais que eu.
E eu trabalhei tanto para isso e agora eu só tenho essa parte. Mas quando Deus intervém, ele começa a ver de uma forma diferente. Ele para de comparar. Existe um significado do olhar. Existe um significado. Até mesmo na própria Bíblia. O olhar na Bíblia é um olhar hebraico. Na palavra hebraica, a palavra usada aqui nesse olhar não é um olhar distraído, um olhar qualquer, que você de repente está passando e acaba olhando. Não, ela carrega, essa palavra na Bíblia, ela carrega contemplação. Ela carrega um olhar fixo. No entanto, que Deus diz para Abraão, olha, do norte a sul, do oriente ao ocidente, ou seja, olha tudo. Não olha só em determinada parte. Abraão, você só está olhando para a perda. Para, Abraão. Olha por todo, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você pode ter. Então esse olhar na palavra em hebraico significa, não é um olhar distraído, mas é essa contemplação, um olhar fixo, um enxergar com intenção. E Deus está dizendo para você, enxerga a tua vida com uma intenção de sair de onde você está, com uma intenção de não viver mais os dias que você tem vivido da forma que você tem vivido, de ampliar a tua percepção sobre a sua vida. Deus, ele não estava pedindo para Abraão imaginar algo que era irreal, não. Deus não estava falando assim, olha para tudo isso daqui e imagine essa terra dando frutos, imagine você enriquecendo, imagine você crescendo 10 vezes mais. Não, Deus não falou imaginar, Deus falou para e olhe, para de olhar pela lente da perda. Olhe, enxergue, não é o lugar de onde você está. Porque o problema muitas vezes não é a perda que você teve. Não é a situação que você está vivendo, o relacionamento. O problema, muitas vezes não é o problema. Não é a situação em si. O problema é o lugar de onde você está olhando. Esse é o problema, é o lugar de onde você está olhando. Quando você muda a sua visão, todas as coisas mudam. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando Deus fala, olha, pare de olhar pela lente da perda. Pare de ficar olhando para aquilo que Ló tem, para aquilo que ficou com Ló. Olhe para você, tenha essa visão holística. E muitas vezes nós estamos numa situação onde nós olhamos a perda, onde nós olhamos a causa, onde nós ficamos tentando encontrar o responsável por aquilo, ou onde nós ficamos tentando comparar a nossa vida com o outro. Observe que tem algo muito poderoso nessa palavra. Quando Deus diz para ele, ergue os olhos e olha. Ergue os olhos e olha do lugar de onde você está. Deus, ele não muda o lugar. Às vezes a gente fica esperando Deus mudar o lugar onde nós estamos. Pode ser que Deus mude, mas não é sobre isso. Porque muitas pessoas mudam de lugar, mas continuam tendo o mesmo olhar. Então o lugar não é o problema é a forma com que você olha, com que você enxerga. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu só comecei a ter uma mudança de transformação na minha vida quando eu comecei a olhar o lugar onde eu estava. Porque eu tinha muitas coisas boas que eu não conseguia enxergar e coisas que podiam me dar força. A visão holística que Deus te dá é fazer você enxergar coisas que você não está vendo naquilo que você está, na situação que você se encontra. Então, hoje você pode estar cansada, você pode estar numa crise emocional, você pode estar se sentindo insuficiente, incapaz, frustrada diante da situação que você tem vivido, mas Deus ele não espera você melhorar para falar com você. Não foi isso que ele fez com Abraão. Ele só pede uma coisa antes de entregar as promessas. Mude o seu olhar. Levanta a tua cabeça. É isso que ele diz para Abraão. Ergue a tua cabeça. Ergue a tua cabeça e olha. Ergue a tua cabeça e olha. Esse é o poder do olhar. Muitas vezes nós não olhamos mais para o nosso casamento. Nós não conseguimos mais ter... Por quê? A visão? Aí você pode dizer assim, mas eu olho, Maria.
Eu olho. Só que você olha os problemas. Você olha as perdas, você olha as circunstâncias que você está vivendo e não é sobre isso. Mude o seu olhar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas mudam, mas o nosso olhar para ela é um olhar de condenação. É um olhar de que não acredita na mudança. Muitas vezes nós queremos mudar de vida, mas o nosso olhar para nós mesmas é um olhar carregado, é um olhar pesado. Deus, ele age no teu olhar, na forma de você se ver. E existe um poder aqui, o poder do olhar. É o poder de você acreditar em si mesmo. É claro que nem sempre nós teremos aqueles olhares generosos à nossa volta, de pessoas que olham para nós, que acreditam em nós. Nem sempre nós vamos ter assim, pessoas assim. Graças a Deus eu tenho muitas pessoas que me veem, que me impulsionam, que olham para mim. Mas nem todas as pessoas têm alguém do seu lado assim. O meu esposo é alguém que olha para mim, que eu digo que é um grande patrocinador da minha vida. Para eu ter tido virada de chaves, para chegar onde eu cheguei profissionalmente, ser a mulher que eu sou hoje, meu esposo ele dizia para mim, tem livros guardados dentro de você. Ele conseguia ver em mim aquilo que eu não via. Ele tinha uma visão de mim que eu não tinha. Mas era uma pessoa que tinha um olhar generoso comigo. Mas nem sempre nós estamos cercados de pessoas que têm olhares generosos conosco. Nem sempre pessoas vão ser generosas conosco. E aí eu vou ficar no mesmo lugar, cruzar os braços, esperar acontecer, porque eu não tenho pessoas generosas que me olham, que me impulsionam? Não. Eu não preciso esperar por isso, sabe por quê? Porque Deus já me vê dessa forma. Deus já é um Deus generoso, que me vê em crescimento, que me vê em prosperidade em todas as áreas da minha vida. Deus, ele já olha para mim como alguém, como eu sendo alguém que posso acessar todas as coisas. É por isso que a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. É assim que Deus me vê. Então eu tenho que parar com esse mimimi. Muitas vezes eu não vou ter essas pessoas generosas do meu lado. E aí? E aí? Eu vou parar, eu vou estacionar, eu vou ficar olhando para aquilo, eu não tenho ninguém, ninguém acredita em mim, ninguém olha para mim, eu vou ficar olhando para isso? Não. Eu preciso me ver. Então a primeira visão é sua, é como você se vê. Porque o olhar de Deus para você, amada, já é um olhar onde Deus já te vê além. Você se vê entre quatro paredes, Deus te vê além. Lembra, a visão de Deus é holística. Quantas coisas aconteceram na tua vida que você não tinha uma visão e que hoje você olha e você fala assim, nossa, Deus sabia mesmo que eu não podia ter conquistado aquilo, Deus sabia que eu tinha que ter estado aqui. Sabe? Por quê? Porque Deus acredita em você. Então, é possível você romper narrativas, é possível você construir uma nova trajetória, é possível você construir uma nova vida a partir da visão. Foi isso que Abraão fez na sua vida. Erga a cabeça e olha, analisa, porque quando eu consigo ver, quando eu consigo olhar, eu consigo ter estratégia. Quando eu consigo olhar, eu consigo fazer um estudo daquilo que está acontecendo. É sobre isso, é o poder do olhar. Enquanto eu preparava esse momento com você, eu lembrava do olhar do meu pai. Quando eu era criança, meu pai ele nunca me bateu. Eu nunca apanhei do meu pai, nem da minha mãe. Acho que eu era uma criança muito boa, né? Eu nunca apanhei. Mas o olhar do meu pai dizia tudo. Você já passou por isso? Você já passou por isso? O olhar do pai? Meu pai só olhava. Então eu temia o olhar dele. Porque era um olhar de autoridade. Chega a arrepiar de lembrar. Ele não precisava dizer nada. Mas se ele me olhasse, eu já entendia tudo. Eu entendi. O olhar dele dizia, Maria, sossega. O olhar dele dizia, Maria, isso não é para você. O olhar dele dizia, Maria, está errado. O olhar do meu pai dizia o que ele queria me relatar. Entende? Já passou por isso? Meu pai era assim. Era o olhar.
ele não precisava dizer nada. Quando eu era criança, não precisava dizer nada. O olhar dele era tudo. E é assim. É dessa forma. Eu me lembro que quando, no dia do meu casamento, tô lembrando agora, no dia do meu casamento, há 27 anos atrás, eu treinei a minha mente porque eu dizia assim, eu não vou chorar. Eu sempre fui uma pessoa muito chorona e eu dizia, eu não vou chorar. E aí meu pai, ele nunca usou terno, né? E eu dizia, pai, eu quero você de terno, gravata. E ele foi, alugou o terno, alugou a gravata. Quando eu desci do carro, na porta da igreja, que eu olhei para o meu pai, o olhar dele, ele engoliu a saliva, olhou para mim e ele não disse nada. Mas o olhar dele disse tudo o que eu precisava. Eu me senti amada, eu me senti perdoada, eu me senti acolhida. E eu lembro desse olhar perfeitamente na frente da igreja. Aquilo eu engoli para que eu não chorasse naquele momento. Porque o olhar, o poder do olhar é enriquecedor. O olhar ele constrói, o olhar ele rompe coisas que te disseram, narrativas que foram construídas por você mesma a você. O olhar, ele muda a trajetória. Esse era o poder do olhar do meu pai. Imagine o poder do olhar de Deus. Imagine o poder do olhar que você tem sobre a sua vida. A força que vem de dentro, é a única verdade que você precisa alimentar. Então, olhe para você como Abrão olhou para a terra que ele não achava uma terra fértil, que ele não achava justo aquilo, mas era o que ele tinha. Nós somos plenamente capazes de realizar o que nós desejamos. Nós somos extremamente capazes, mesmo que ninguém acredite em nós, mesmo que nós não tenhamos esses patrocinadores, mesmo que eu não tenha pessoas generosas do meu lado. Claro que se eu tiver, lógico, me dá aquela injeção de ânimo, me dá aquela força. Mas se você não tiver, fique tranquila. Não se preocupe com isso, porque Deus já te olhou. Deus já te olhou, nós somos capazes sim, então acredite em você. Quando nós temos clareza de onde nós queremos chegar, onde nós queremos estar, aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós desenvolvemos uma coragem necessária para a gente poder seguir em frente, apesar das dúvidas que nós temos. Eu fico olhando, né, pro meu filho e ele faz 13 anos, sábado, então a vida dele profissional começou muito cedo. Por quê? Porque ele está se preparando para algo, né? O sonho dele é ser jogador profissional. E não é um sonho que eu implantei, que o Marcos implantou. Não, ele vive isso. Mas o olhar que ele tem para aquilo, para a profissão, para a vida profissional dele que ele quer alcançar, é um olhar que eu alimento, é lógico. Por quê? Porque eu sou alguém generosa que quer, né, que tem um olhar para ele, que luta junto com ele. Lógico, eu e o Marcos fazemos isso para ele, mas o que mais impulsiona é ele mesmo. É ele olhar e saber que dá, saber onde vai dar, sabe? A forma com que ele conversa, ele não vê o imaginário, porque o imaginário é você ficar trazendo uma imaginação na tua cabeça e não fazer nada por aquilo. Pelo contrário, ele traz algo na sua mente, mas ele faz para aquilo acontecer. Essa é a visão. A visão começa a te levar ao movimento, mas o movimento ele não vai acontecer se você não tiver uma visão daquilo. Então, apesar de tudo, apesar do que as pessoas te disseram, apesar das dúvidas que vêm, das dúvidas alheias, o olhar que você tem para você é primordial. Aquela baixa autoestima, ela não começa no corpo. Não é sobre isso. Às vezes a pessoa, você olha e você fala assim, gente, que mulher maravilhosa, olha o corpo dela, olha como ela se veste bem, uma pessoa elegante. Mas a autoestima, ela não começa no corpo, ela não começa em como você se veste, no que você faz, não, ela começa no olhar. Existem muitas mulheres cansadas, escondidas por trás de uma elegância,
porque não se permite se ver, não se permite se enxergar. Então, olhar para si sem culpa, olhar para o passado sem vergonha daquilo que aconteceu, olhar para o futuro sem medo de onde você vai estar. A baixa autoestima, ela te impede disso. Ela vai ficar te culpando por coisas que aconteceram, ela vai te permitir ficar olhando para o passado com vergonha, com medo do que pode acontecer. Lá no livro de Mateus, São Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olha o que diz a palavra. Os olhos são a lâmpada do corpo. Conhece essa passagem? Mateus, capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha essa passagem. Jesus está dizendo isso para você. O jeito que você olha define o que você sente. O jeito que você olha decide e constrói a sua vida. O jeito que você olha a sua vida profissional. Por que muitas vezes a sua vida profissional não vai para frente? Porque o olhar que você tem para ela é um olhar exaustivo, é um olhar sobrecarregado, é um olhar de miséria. E por experiência, amada, o olhar, ele é o início de tudo. É através do olhar que você vai ter um movimento certo ou um movimento errado. Mas começa no olhar. É o jeito que você olha que define a sua trajetória, é o jeito que você olha que decide, que constrói. É o jeito que você olha que você faz os movimentos que você precisa. Então, um olhar ferido vai gerar o quê? Uma identidade ferida. Um olhar machucado vai gerar o quê? Uma identidade machucada. Vai gerar ações relacionadas a isso. É dessa forma. Então, toda vez... Você já parou para pensar que os evangelhos, eles vão... Todas as vezes que Jesus encontra alguém quebrado, ele primeiro olha. Você já parou para pensar nisso? Se você lê os evangelhos, todas as vezes que Jesus encontra alguém quebrado, alguém machucado, alguém precisando de um milagre, alguém que está ali na sarjeta, primeiro ele olha. Ele olhou para mudar, para que houvesse uma transformação na samaritana. Ele olhou para Pedro depois da negação. Pedro. Ele olhou. Tudo começa pelo olhar. Zaqueu, antes da transformação de Zaqueu, o que Jesus fez? Olhou. O olhar de Jesus, ele não é um olhar acusador. Ele não é um olhar que expõe feridas, que expõe os machucados, que expõe o passado. Mas ele é um olhar que restaura. Então, quando você passa a se olhar como Deus te olha, você está tendo uma visão de Deus sobre você. Não é um olhar que condena. Mas, então, nesse processo, quando você se vê como Deus está te vendo, começa a cura. Começa a cura acontecer. E hoje, Deus ele não está pedindo para você seja mais forte. Ele não está pedindo para você se desempenhe mais. Faça mais sacrifício. Sabe por quê? Porque isso vai ser uma consequência. O desempenho, a força, os sacrifícios que você vai fazer vai ser uma consequência do quê? Do olhar sobre você. Porque o que ele está te pedindo? Ergue os olhos. É como ele pediu para Abraão. Ergue os olhos. É um exercício simples. Ergue os olhos. Veja, enxergue. Enxergue o que eu posso fazer na tua vida. Enxergue para aí começar o movimento. O olhar estratégico. É sobre isso. Tem um exercício bem simples agora que eu quero trazer para você. Primeiro, eu quero que você, olhando para a tua vida agora, onde você está hoje? Onde? Qual é a situação que você vive hoje? Onde você está hoje? Dentro da tua vida profissional, dentro da sua vida financeira, no relacionamento, na sua vida conjugal, no relacionamento com filhos, na sua vida emocional, a forma como você se vê hoje, onde você está.
E aí, quando você consegue ver onde você está, olha agora, de onde você está olhando. Você está olhando da dor, do sentido de uma visão de perda, do sentido de uma visão de sobrecarga. Esse olhar que você está tendo é um olhar humano ou é um olhar espiritual? Como você se vê? É sobre isso, esse exercício. Quando você entra para dentro de si e começa a identificar onde você está, de onde você está olhando. Porque muitas vezes a gente se vê pela dor, se vê pela circunstância. Muitas vezes a gente se vê pela forma com que o outro está nos olhando. E às vezes não é um olhar generoso. Então eu preciso enxergar onde eu estou hoje, de onde eu estou me vendo e se esse olhar é humano ou espiritual. Porque quando Abraão estava olhando, era um olhar, o olhar de Abraão era um olhar humano. Quando Deus fala com ele, o que ia acontecer sobre aquela terra, ele passa a ter uma visão espiritual, um olhar espiritual. Deus, ele não disse para Abraão correr atrás da promessa. Ele disse, olha. Por quê? Quando o olhar, ele se alinha, o que acontece? O coração começa a se curar. E aí a identidade se firma. Eu sei quem eu sou. Eu realmente sei o que eu sou. Eu realmente sei o que eu faço. E aí o caminho se revela. Eu começo a entrar no movimento, mas no caminho que Deus quer que eu vá. Por que muitas vezes eu olho e falo assim, nossa, não deu certo, nunca dá certo nada na minha vida, nunca dá certo nada na minha vida. Por quê? Porque depende da visão, do olhar. Tudo começa no olhar. Então, erga a cabeça e olhe. Olhe para aquilo que você está vivendo, Maria, mas é que você não sabe o jeito que está a minha vida. Não sei e eu não preciso saber. Para eu saber, você pode entrar numa sessão comigo e eu vou ter um prazer imenso em te atender. Mas eu não preciso saber nesse momento para dizer para você que o que te falta é ter essa visão, é enxergar, é olhar. Tá, eu olhei, é assim que eu estou, mas de onde eu estou olhando? Porque muitas vezes você só vai ver a desgraça, você só vai ver a catástrofe. E o olhar tem um poder imensurável na tua vida. Quando você olha, o coração se cura, a identidade se firma. E aí o caminho vai se revelando, aí você vai tendo o movimento que você precisa para aquilo que você está vivendo. Então talvez hoje você não precisa fazer nada diferente, mas talvez você precise olhar diferente. E isso é certo? Olhar diferente. Porque se você ficar olhando para a causa, para a circunstância, para a dor, para o sofrimento, para aquilo que você perdeu, para isso, para aquilo, como é que não vai ser sua vida? Passe a enxergar de forma diferente, passe a olhar de forma diferente, a ver como Deus te vê. A vida que você constrói começa pelo lugar que você está olhando, pela forma que você está olhando. Lembra? Deus diz, erga a cabeça, olhe do norte. Mas olha o que Deus diz, ele não fala para você ficar olhando para aquilo que você está tendo uma visão agora, aqui na minha frente. Não, ele diz, olhe do norte a sul, olhe do oriente ao ocidente, olhe, porque quando eu começo a ter essa visão, eu vou ter uma visão ampla de toda a minha vida. Então aí eu começa, pega papel e caneta e começa. Estou enxergando, aqui está dessa forma, mas o que eu posso fazer aqui para melhorar? Tá, ver as coisas que estão ruins, eu enxergo a qualquer momento. Mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando para ter essa visão. E aí não é humana essa visão é espiritual. Porque Deus vai te ensinar a olhar da forma que Ele faria nessa situação da tua vida. Você que está aqui comigo, está fazendo sentido isso para você? Já está tendo esses insights, essa mudança? Então você não está atrasada, amada. Você está sendo reposicionada. Pense nisso. Eu estou sendo reposicionada, porque a vida que você constrói começa no lugar de onde você está tendo a visão. De onde você está tendo a visão? A visão. Então hoje eu quero despertar o teu coração para que você possa se levantar como Abraão.
olhar. Erga-te, erga-te e olha. Ele não está dizendo erga-te e corra. Porque muita gente está correndo para sair do lugar, mas é aquela corrida dos ratos. Corre, corre e permanece no mesmo lugar. Muita gente está correndo para pagar conta. Muita gente está correndo para pagar boletos. Muita gente está correndo para formar isso, para fazer aquilo, para conquistar isso, para conquistar aquilo. E antes da correria, precisa ter o olhar, a visão. Porque se não tiver a visão, não há o movimento certo, não há o caminho certo naquilo que Deus te chama a viver. É sobre isso, maravilhosa. Foi maravilhoso estar aqui com você. Eu já ia me esquecendo, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, às 19h57, eu vou conduzir uma masterclass gratuita, especial para mulheres que querem mesmo sair dessa sensação, né? Dessa sensação de atraso, organizar a sua vida emocional, fortalecer a sua identidade em Cristo, aprender a sustentar decisões, ir para um movimento, alinhar a sua fé, as suas emoções, o seu propósito. Não é uma aula motivacional, não é isso que eu trago para você, mas é uma ativação. Como que eu falo isso? Ativacional? Não sei. Mas eu não quero te motivar, eu quero ativar você a olhar certo e fazer algo para sua vida. Então, essa masterclass, dia 27, 28 e 29 de janeiro, às 19h57. Como que eu faço, Maria? É um processo de alinhamento, essa aula. Então, o que você vai fazer? Quando terminar essa live aqui, secou minha garganta. Você vai ali pro link da bio. Tem um link ali e você se inscreve, tá? É gratuita, você não paga nada, mas você tem que se inscrever para participar dessa masterclass. E vai ser um prazer imenso nós estarmos 3 dias juntas, online, onde eu vou trazer uma quantidade riquíssima de um conteúdo de transformação para a tua vida. Falando também dessa visão, né, dessa forma como você se enxerga, que às vezes vem aquela sensação de atraso. Nossa, eu já estou com tantos anos e eu me sinto atrasada nisso, parece que eu não conquistei isso, parece que eu não fiz isso. Ou uma organização, né, da sua vida emocional. Eu quero trazer isso para a tua vida, fortalecer a sua identidade. Porque quem sabe, quem tem certeza de quem é, quem tem sobre si a visão que Deus tem, nada te impede, amada. Nada te impede. Você chega lá. Maravilhosa, foi um prazer imenso estar aqui com você. Eu amei e eu gostaria de deixar para você aqui essa mensagem e dizer para você: você não está atrasada, você está sendo reposicionada. Então, olhe, erga a cabeça. Que essa palavra de Gênesis possa trazer significado para você. Que você possa ouvir Deus falando com você. Erga a cabeça e olhe. Olhe para a sua vida de uma forma onde você estruture, traga passos concretos e entre em movimento em 2026. É a hora, né, gente? É a hora de fazer acontecer. Esse é um ano de muita distração. É um ano que tem vários feriados, né? Que vai cair durante a semana. É um ano que tem eleição. É um ano de Copa do Mundo. Então tem muita distração. Muita distração. E aí deixa eu te falar algo poderoso. Para o diabo é um prato cheio a distração. Porque é exatamente isso que ele quer fazer. Distrair a sua vida para que você não foque na construção que Deus tem para você. Então, bora lá perceber, olhar o que Deus precisa fazer. Aquilo que eu quero para minha vida. Maravilhosa, um beijo no coração. Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir que Deus abençoe nesse momento o seu coração. Se você não assistiu toda a live, ela vai ficar salva agora e eu te convido a assistir, a comentar o que isso fez para você, a importância dessa palavra para você, mas que Deus possa semear essa palavra no teu coração e que você possa ter esse desejo de ir além através do olhar que Deus está colocando sobre a sua vida, tá bom? Compartilhe essa live e Deus te abençoe. Te vejo na Masterclass, não esqueça disso. Faça a sua inscrição 27, 28 e 29 de janeiro às 19h57. Convida as amigas e bora lá. Fique com Deus. Até semana que vem. Deus te abençoe.